Vamos ver só um exemplo prático disso. Como você vai usar a robótica educacional em uma aula de física, né, que vai calcular, você vai ensinar ali velocidade média. No nosso tempo, o professor ia lá, desenhava um carrinho lá na tela, né, no quadro, e esse carro tinha que sair do ponto A e ir para o ponto B. E aí ele dava a distância entre os pontos A e B e a velocidade que esse carro estava ali andando. Nós conseguimos aprender o conteúdo? Sim, nós conseguimos aprender. Né? Na época era o que tinha para o professor poder ensinar. Mas eu acredito o seguinte, essa aula que você viu não ficou na sua memória como aquela aula diferente. Né? Aquela aula, eu lembro dessa aula. Foi mais uma aula ali que você teve. Com os recursos da robótica educacional, você pode propor essa aula de forma bem diferente. Por exemplo, antes da aula, você vai fazer uma proposta para os alunos construir um projeto de um robô que ele deve andar em linha reta. Depois, você vai marcar no chão ali 2 linhas pretas, né, com uma fita isolante, por exemplo, sendo que uma representa o ponto A e a outra representa o ponto B. Depois, os alunos vão ali e colocam os robôs para poder andar, saindo do ponto A e chegando até o ponto B. E pegando o celular, eles vão marcar o tempo que o robô levou para sair do ponto A e chegar no ponto B. Ao mesmo tempo, eles vão anotar, né, em uma tabela, no caderno ali, dados importantes que eles conseguiram obter ali. Depois disso, você vai, né, e explica lá a fórmula da velocidade média. Uma aula assim, você acredita que ela seria uma aula muito mais assim significativa para os alunos? O que é mais além da fórmula de física, eles iam aprender numa aula dessa? Bom, numa atividade assim, os alunos vão coletar dados do mundo real para ser usado em fórmulas matemáticas. Então, o aluno ele vai aprender também sobre transformação de energia, né, que é transformar energia elétrica em energia mecânica para o motor girar. Caixa de redução, né, que o robô usa para que ele tenha mais força para poder movimentar. Diferença de potencial para controlar a velocidade de rotação e sentido do motor. Lógica de programação. Trabalho em equipe, organização, resolução de problemas. Tudo isso ele aprende a reboque aí da sua aula de física. E depois dessa aula, você pode também desafiar os alunos a mudar, por exemplo, o diâmetro das rodas e fazer ali o cálculo novamente. Vai mudar, né? A velocidade, aliás. Eu sou formado em matemática aplicada à informática e eu vejo que você ensinar matemática com aplicações práticas faz toda a diferença. E a robótica educacional, ela é uma ferramenta que dá oportunidade para o aluno poder, além de aprender sobre os novos conceitos, ele experimentar outros conceitos científicos. Você não precisa deixar de trabalhar a sua disciplina, né, que você gosta, para usar a robótica educacional, porque ela é uma ferramenta de ensino. Sempre bom pensar nisso. Não é possível, por exemplo, eu montar uma apostila com todos os exemplos que você pode usar numa aula de robótica educacional como ferramenta. Se eu conseguisse fazer isso, eu estaria criando para você um manual, né, para você seguir e não precisar pensar. Eu acredito que dessa forma, que essa forma de ensinar com o manual não torna o conhecimento significativo para você. E se você aprender robótica educacional para poder ensinar, você deve estar sempre atento de como você pode aplicar os conceitos e técnicas da robótica educacional em sua disciplina. Não adianta você querer começar projeto grande, né? Porque os alunos, às vezes, têm pouco conhecimento, né? Suficientes, têm pouco tempo também para desenvolver o projeto, e isso aí vai causar uma frustração nos alunos e em você. Então é sempre bom começar com projetos pequenos. Uma outra observação que eu gosto de fazer é que realmente, às vezes, não é possível criar um robô que esteja associado à sua disciplina. Isso aí é meio frustrante, né? Que você não consegue enxergar uma aplicação dessa. Mas os alunos estão sempre em processo de formação e não necessariamente eles têm que aprender
tudo somente em uma disciplina. E a robótica educacional ela tem 3 pilares básicos que são eletrônica, mecânica e programação. E você usar um dos pilares na sua disciplina já torna a aula mais divertida, tá? E contribui para a formação do aluno. O pilar, por exemplo, da programação, que envolve a lógica de programação, é o mais fácil de usar em qualquer disciplina e é fundamental na robótica educacional. Esse pilar ele é tão simples que você pode ensinar a lógica de programação sem ter computador. Ele aprende a lógica do mesmo jeito. A lógica de programação